Boa noite a todos, que Jesus esteja não só em nossos corações, mas habitando também no ambiente onde nós estamos. Hoje o nosso tema vai ser as mãos do trabalho, não comemorando o dia de hoje, mas também, hoje o Dia Internacional do Trabalho, mas hoje nós vamos discorrer de um trabalho diferente, de um trabalho que nos impõe evolução, que nos traz como recompensa a paz dos nossos corações. O serviço ao semelhante e a dedicação ao trabalho nos foram ensinados por Jesus há muitos e muitos anos, quando Ele aqui esteve. Ele mesmo exemplificou esse trabalho durante a sua passagem aqui na Terra, tanto o seu trabalho moral, como também o seu trabalho material, aquele que lhe foi ensinado por seu pai. Na última ceia, nós temos como exemplo quando ele se apossou de uma jarra com água e toalha e lavou os pés dos apóstolos, de todos eles. Não foi por outra razão que ele afirmou: meu pai trabalha e eu também trabalho. Do ponto de vista terreno, o ensinamento buscai e achareis é semelhante a este: ajuda-te que o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho. Colocando em ação todas as forças da inteligência do homem. Na infância da humanidade, logo que começou, o homem usava sua inteligência apenas para a procura de alimentos para a sua subsistência, dos meios de se proteger das tempestades e dos seus inimigos. Deus, porém, diferenciando-o dos animais irracionais, deu-lhes o desejo de melhorar-se. E é esse desejo que o leva a pesquisar meios de melhoramento sempre em suas condições de vida, e o conduz sempre a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento, às ciências, sendo que a ciência lhe proporciona o que lhe falta. Pelas conquistas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se purifica. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Além do alimento material, é preciso também o alimento espiritual. E é assim que o homem passa do estado de selvagem para o estado de civilizado. Se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, seus membros se atrofiariam. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância no estado de instinto animal. E é por isso que fez do trabalho uma necessidade e disse-lhe: procura e acharás, trabalha e produzirá. Desse modo, sereis filhos de vossas ações. Tereis o mérito da sua realização e sereis recompensados segundo o que tiverdes feito. Essa fonte nós encontramos, e as demais também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 2 e 3. E é por causa desse princípio que os espíritos não poupam o homem do trabalho à pesquisa, trazendo-lhe descobertas e invenções,
feitas e prontas para serem utilizadas, pois os levaria a utilizar somente, se não fosse isso, somente o que fosse colocado em suas mãos, sem ao menos ter trabalho de abaixar para pegar. E nem mesmo o trabalho de pensar. Por isso é que Deus nos deu a inteligência e nos diferencia dos animais. Se assim fosse, se acontecesse isso e não usássemos essa inteligência, as descobertas, a ciência, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico. O mais inculto tornaria sábio, ambos sem esforço nenhum. E além de tudo isso, atribuindo o mérito do que não fizeram. Atribuindo a si, o mérito daquilo que não fizeram. E Jesus ainda disse: os espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho, e sim mostrar-lhe o objetivo que deve atingi-la, e o caminho que o conduz até lá, ao lhes dizer: caminha e chegarás. Encontrareis pedras no caminho. Olha e as tira por tu mesmo. Nós vos daremos a força e a coragem necessária, se quiserdes aplicá-las. Moralmente, estas palavras de Jesus significam: se pedirmos luz para iluminar o nosso caminho, ela nos será dada. Força para resistir ao mal, nós teremos. Assistência dos bons espíritos, eles virão nos acompanhar e nos servirão de guias. Se pedirmos bons conselhos, nunca nos serão recusados. Se batermos a porta, ela nos será aberta. Mas, para que tudo isso possa acontecer, teremos que pedir com fé, fervor, confiança, sermos humildes e não arrogantes. E se nós não agirmos assim, seremos abandonados às nossas próprias forças, e as quedas sofridas serão punição do nosso orgulho. Toda ação é trabalho. Pode-se trabalhar no bem, pode-se trabalhar para Deus. E quando isso acontece, trabalha-se por amor. Portanto, o amor é uma forma de manifestar o amor a Deus e ao próximo. E como nós podemos fazer isso? A resposta é a devoção. Quem verdadeiramente ama a Deus, utiliza corretamente o seu tempo de vida aqui na Terra para trabalhar, como forma de retribuir as tantas dádivas recebidas do nosso Criador. Há quem confunda o trabalho físico com o trabalho oferecido a Deus. Trabalhar a Deus é tornar-se exemplo vivo de ética, bondade e de alegria. É pelo exemplo que prestamos os melhores serviços a Deus. De que nos serve falar corretamente de Deus, falar bonito dos seus ensinamentos, se os nossos atos desmentem as nossas palavras? Se a nossa conduta perante a vida, não condiz com aquilo que nós pregamos. O coração precisa estar cheio de compaixão, de caridade, de tolerância, de alegria, para demonstrar o valor da nossa crença e a extensão da nossa fé. Outra forma de trabalhar para Deus também é dar um sentido divino a todos os nossos atos, palavras e pensamentos. É enfrentar as provocações com calma, certos de que há, nas situações difíceis, oportunidade de grande aprendizado. Formas de trabalho divino surgem todos os dias em nossa vida,
Manifestam-se sob forma de uma família sofrida, de uma família complicada, exigente, de uma família muitas vezes ingrata. Nesse caso, nosso trabalho é servir mais, educar, perdoar, compreender e auxiliar. Porque Jesus mesmo disse, que o são não precisa de médico. Então, que nós possamos auxiliar aqueles que necessitam, família, amigos, ou seja lá quem for. Há tanto sofrimento no mundo, nós vemos todos os dias, doentes a cuidar, crianças a tratar, idosos para conversar, como eles gostam quando a gente senta e perde 5 minutinhos, algumas palavras com eles. A valorização do ser do idoso é espetacular quando você despende algum tempo, alguma atenção para com eles. Se sentem úteis, se sentem valorizados. E também temos aqueles, os nossos queridos, que muitas vezes não nos compreendem, não nos aceitam. Assim podemos ajudar através da oração. Presidiário sem esperança e tantos outros trabalhos e tantas outras necessidades que existem. O campo do trabalho é vasto. E nós não devemos esperar recompensa por esse trabalho e nem reconhecimento. Façamos as boas ações simplesmente como gestos de reverência ao nosso Criador celestial. E assim estaremos cada vez mais perto dele. O trabalho é presença indiscutível no contexto do progresso. Sem ele, a vida permaneceria no caos inicial. Tudo que existe é resultado do trabalho. A estátua que admiramos, expressando beleza, fala do esforço que o artista teve para esculpi-la incansavelmente. A terra florida e perfumada, ou um pomar repleto de frutos, são as respostas da lei do trabalho ao trato do solo. Ao homem é concedida a honra do trabalho, que nos permite desembaraçarmos da teia da ignorância, concedendo-nos a alegria de exteriorizar a beleza e a harmonia que dormem latentes na nossa intimidade. Em qualquer situação, pois o trabalho eleva quem o desenvolve e a ele se afeiçoa. O trabalho também é terapia preventiva. Assim é quando preenche os espaços da mente e da emoção com o nosso esforço. É também terapia curadora. Sempre que nos desperta para a luta contra os nossos limites, gerando novas oportunidades e meio de nos recuperarmos. O trabalho é lei de Deus, isso porque faculta ao homem um crescimento no processo constante da evolução. Se observarmos a natureza, será fácil verificar que não há quem não trabalhe. Seja o João de Barro construindo ninho para acolher sua companheira e sua futura prole, ou a lagarta tecendo o casulo que guarda a beleza da borboleta em germe, ou ainda a abelha colhendo o pólen para fabricar o seu doce alimento. Tudo na natureza trabalha. Não poderia ser diferente conosco.
Para os animais, o trabalho é sinônimo de sobrevivência. Trabalha a ave, o inseto, grande, o pequeno, todos trabalham. Como lei de sobrevivência, lei do instinto que os fazem buscar o alimento, construir o abrigo, proteger a prole. Devemos entender que o trabalho funciona como ferramenta que a divindade nos oferece como processo de aprendizagem, sendo o trabalho toda a ocupação útil a que nos vinculamos. Serve como exercício do desenvolvimento das nossas capacidades morais e intelectuais, e também emocionais. Dessa forma, trabalha a dona de casa ao buscar o asseio do lar, ao fazer a comida, preparar a comida para nutrir a família. Trabalha o pedreiro e engenheiro que constroem o edifício. Trabalha o voluntário doando seu tempo em nome do amor ao próximo. O ócio, o tempo descomprometido, serve como oportunidades para que os desajustes de nossa intimidade ganhem proporções imensas ao longo das horas vazias. Ao contrário, a hora preenchida pela ocupação útil é oportunidade de aprendizado, de interiorizar novas capacidades nos mais variados campos da nossa vida. Assim, nunca reclamemos o trabalho que a vida nos oferece. Ao contrário, a cada dia agradeçamos a Deus o trabalho bendito e honesto, que nos será passaporte para dias mais felizes nesta ou em outra vida. O descanso é necessidade natural do organismo e direito de todos nós após uma jornada de trabalho, a fim de refazer os nossos ânimos e recuperar as nossas energias. Graças a Deus, nós temos um corpo magnificamente criado por Ele, que nos alerta dos excessos cometidos. Há momentos em que Ele nos dá sinais sutis de cansaço. Desculpe. Por vezes, Ele precisa gritar bem alto para que nós escutemos estes sinais. É importante atender esse instrumento precioso de trabalho, o nosso corpo físico. Quando nós ficamos muito tempo em frente ao computador, as dores de cabeça, coluna, a dor no corpo aparece. Então precisamos fazer uma pausa. É o momento de relaxar, de descansar. Alguns de nós afirmamos que nós não temos tempo para férias, para viagens, para momentos de lazer. Mas, se não for possível fazer pausas longas, façamos pequenas pausas com intervalos regulares. Alguém sugeriu que possamos desfrutar de algumas horinhas ou minutos à toa, sem compromisso, acompanhando o trajeto de uma formiga, olhando o relógio caminhar sem pressa ou passar das horas, os minutos, folhear uma revista, ler uma página de um livro. Só não pode ir para o celular, olhar as redes sociais, porque aí a gente não descansa. Refrescar o olhar contemplando o azul do céu.
descobrindo as figuras interessantes que as nuvens tecem preguiçosas, enquanto se movem como que não têm pressa em esculpir as belezas que são vistas por nós e por aqueles que querem ver. Descansemos os olhos no verde da árvore, onde os pássaros fazem algazarra. Utilizemos a imaginação para entender o diálogo desses pássaros. Com certeza eles não estão falando do aumento de custo de vida e nem do aumento da bolsa ou desvalorização. Talvez estejam estabelecendo quem pode ficar com o galho mais alto, com o galho mais baixo, quem encontrará a próxima fruta madura, e assim por diante. Incluir essas pequenas pausas em nossa rotina ajuda a aliviar as tensões do dia a dia e a cuidar da nossa saúde. Um cafezinho mais demorado, respirar mais devagar, alongar-se. A sabedoria divina estabeleceu, ao lado da lei do trabalho, a lei do repouso. Nosso corpo exige, nossa mente necessita. E enquanto nos espreguiçarmos, aproveitemos para fechar os olhos e nos ligarmos ao espiritual. Meditemos na bênção da vida que usufruímos. Elevemos a mente em prece, em gratidão a Deus. Afinal, há tanto para agradecer. Se desfrutamos da bênção de digerir o alimento, sentindo-lhe o sabor, sejamos gratos. Se podemos apreciar a doçura de uma fruta, o geladinho de um sorvete, a água fresca que nos mata a sede, sejamos gratos. Se dispomos da possibilidade de andar, de nos mover, agradeçamos. Se começarmos aqui a enumerar todas as bênçãos que nos são conferidas todos os dias, a cada hora, descobriremos que precisaremos de um longo tempo para agradecer. Então, depois disso, de toda essa rotina de descanso, voltemos às tarefas com redobrada disposição. A sabedoria nos diz que quando dispomos de um instrumento, precisamos conhecer as suas especificações e correta utilização para não danificá-lo. Quanto mais, então, devemos nos esmerar no cuidado com o nosso corpo físico, instrumento da nossa vontade, da nossa alma, da nossa ação. Trabalho, sim, descanso também. Horas de empenho, pausas estratégicas para o repouso. Mas jamais nos permitamos o descanso em excesso, fazendo como aqueles que se iludem, achando que os objetivos da vida não são esses, imaginando-se em um parque de diversões, só aproveitando a vida. Tenhamos em mente que nascemos todos em bendita oficina de trabalho que é a Terra, a fim de forjar nossos caracteres e os nossos valores. E ao início e ao fim de uma jornada, agradeçamos a ocupação útil, remunerada ou voluntária, dentro ou fora do lar, lembrando de todos aqueles que adorariam estar
em nosso lugar. Que Jesus nos abençoe a cada dia e que nós possamos pensar assim, que hoje seremos trabalhadores na seara de Jesus. Muito obrigada a todos.